Pode começar. Beleza. Boa tarde, meu nome é Isabela, sou R1 da Medicina Esportiva aqui da Unifesp. Hoje a gente vai falar sobre a deficiência relativa de energia no esporte. O roteiro da nossa aula, eu vou falar um pouco do histórico de como surgiu essa síndrome, a tríade da mulher atleta, REDS, disponibilidade energética, fisiopatologia, os distúrbios hormonais associados, fatores de risco, triagem e diagnóstico da síndrome, tratamento e segmento dessa atleta. Então, é interessante a gente pensar na linha do tempo, porque em 1992 surgiu o termo da tríade da mulher atleta. Perceberam o aspecto dos 3 sintomas que aconteciam recorrentemente nas mulheres atletas. Em 1997, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele fez uma posição sobre a tríade da mulher atleta, enfatizando a importância desse tema. Em 2007, foi feito um consenso também, já para a gente entender como que era o diagnóstico, o tratamento da tríade da mulher atleta. Em 2014, o Comitê Olímpico Internacional, ele trouxe um novo termo. Já nesse consenso de 2007, se abordava muito sobre a disponibilidade energética, sendo o fator etiológico mais importante para a tríade da mulher atleta. E aí eles perceberam que era muito pouco o que a tríade da mulher atleta falava, já que a síndrome ela era composta por vários distúrbios fisiológicos. E também por não ser só em mulheres, mas também vista em homens. Aqui eu trouxe esses artigos para a gente ver. Então, esse aqui foi o consenso de 2014. Ali foi o do Comitê Olímpico, quando surgiu o termo REDS. Logo após, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele refutou alguns dados que foram trazidos pelo Comitê Olímpico, por conta deles acreditarem que a tríade da mulher atleta já estava tão enraizada e bem explicada, que não poderia ser trocado o termo assim de uma hora para outra. E, posteriormente, o Comitê Olímpico também abordou novamente, tentando justificar o que o Colégio Americano tinha dito que eles estavam errados. Então, atualmente, ainda tem essa rixa, assim, eles ainda têm tríade da mulher atleta, REDS. Então, a conduta e o tratamento, às vezes, eles vão estar... O segmento dessa atleta, às vezes, vão ter componentes desses 2 termos. E o que seria a tríade da mulher atleta? Ela é uma condição que era frequentemente observada em mulheres e meninas, e envolvendo 3 componentes principais: a baixa disponibilidade de energia com ou sem o transtorno alimentar, a disfunção menstrual e a baixa densidade mineral óssea. Anteriormente, o distúrbio alimentar ele era considerado um critério obrigatório, e atualmente não mais. Qualquer um desses critérios, a gente já tem que fazer a investigação. No consenso de 2014, ele traz esse gráfico mostrando para a gente que a tríade da mulher atleta, ela tem vários espectros. Então, ali no triângulo verde, a gente vê que essa atleta ela tem uma ótima disponibilidade de energia, uma boa saúde óssea e ela é menorreica. Já no outro extremo, a gente vê essa paciente evoluindo para osteoporose, amenorreia hipotalâmica funcional, uma baixa disponibilidade de energia. E o que eles querem trazer para a gente é que o principal é a gente atuar nesse meio termo, porque já vai ter alguma demonstração de alguns sintomas, uma oligomenorreia às vezes, não uma menorreia completa, um ciclo que não seja regular, ou alguma lesão por estresse, sem ter a questão da alteração menstrual. E a partir daí a gente já conseguir atuar nesse meio tempo para essa paciente não evoluir para a tríade completa. Já a REDS, ele é uma síndrome resultante da deficiência relativa de energia que vai afetar outras funções fisiológicas. Então, ele vai incluir a taxa metabólica,
a imunidade, a síntese de proteína, a saúde cardiovascular e psicológica, que não era tão abordado quando a gente falava de tríade da mulher atleta. E o que seria essa disponibilidade energética que permeia todo esse conceito? A disponibilidade energética, ela vai ser calculada para a gente entender quanto de energia o indivíduo tem restante para realizar, para conseguir ter suas funções fisiológicas funcionando normal, quando a gente diminui o custo energético que ele vai ter com o exercício. Então, como que a gente calcula? Seria a energia ingerida menos o custo energético, que a gente pode calcular pelo MET. Então, a gente faz a conta MET do exercício vezes o peso do atleta vezes a massa livre de gordura. Antigamente a gente calculava pelo peso, mas atualmente percebeu-se que quando faz pelo peso, pode subestimar esse gasto energético. Então, a gente calcula pela massa livre de gordura. E tudo isso a gente vai dividir também pela massa livre de gordura, porque é o nosso tecido metabólico mais ativo. A energia da comida a gente pode obter a partir de relatórios, de diários nutricionais, de quanto que aquele paciente está ingerindo. O custo energético foi daquela forma que eu falei, e a massa livre de gordura a gente pode calcular a partir a partir do DEXA, a partir da bioimpedância ou da dobra cutânea. E qual seria a disponibilidade energética básica para a gente conseguir fazer nossas atividades fisiológicas? Uma energia ótima seria maior do que 45 quilocalorias por quilograma por massa livre de gordura por dia. A energia mínima seria de 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura por dia. Lembrando que não tem nenhum consenso, de fato, em relação à duração que precisa ter dessa deficiência para começar as manifestações da síndrome. Alguns artigos eu li que a partir de 5 dias com 30 quilocalorias, você já tem disfunção menstrual, por exemplo. Outro fator importante é que a maioria dos estudos eles foram feitos para mulheres, então não tem também um consenso de quanto que é a baixa disponibilidade energética, o valor de corte, para os homens. Acaba sendo muito individualizado e fica difícil da gente colocar um corte. Alguns novos artigos colocam menor do que 25 quilocalorias por quilo por massa livre de gordura, mas outros chegam até menor do que 9 para começar a ter alguma alteração. Outro artigo recente também, ele traz esse conceito de baixa disponibilidade de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, para a gente conseguir definir quais seriam as alterações que vão ocorrer nesses períodos. Então, a de curto prazo seria de dias a 1 mês, de médio prazo de 1 a menos de 3 meses e de longo prazo acima de 3 meses. Pensando na fisiopatologia, então, a gente tem esses 3 pilares, que vai ter a baixa ingesta calórica, a supressão do sistema reprodutivo e o comprometimento ósseo. Nessa figura, a gente vê a baixa disponibilidade energética atuando diretamente no hipotálamo, gerando uma alteração da pulsatilidade do GNRH, que vai levar uma alteração da pulsatilidade do FSH e do LH, gerando uma disfunção ovariana, diminuindo a produção de estradiol. Isso pode levar à menorreia ou oligomenorreia, além das alterações do sistema vascular por conta desse estrogênio diminuído. Outro ponto importante seria a diminuição da massa de gordura. Os nossos adipócitos, eles produzem a leptina, que é o nosso hormônio da saciedade. E ele vai diminuir como uma forma adaptativa para a gente ter mais fome. Alguns outros eu vou abordar mais nos próximos slides. Então, como é muito importante essa questão da alteração do GNRH, trouxe aqui novamente, ele vai ter a alteração da pulsatilidade, diminuindo o LH e o FSH. Eu achei interessante trazer esse artigo também, que ele fez a associação direta entre as dosagens do LH e a disponibilidade energética. E com isso que a gente conseguiu esse valor de menor do que 30 quilocalorias por massa livre de gordura por dia
sendo o corte para a gente entender que é uma baixa disponibilidade energética. Que a partir desse valor, eles encontraram associação com a diminuição da pulsatilidade do LH. Outros distúrbios hormonais que podem acontecer. A tireoide, a gente vai ter uma diminuição do TSH também, tendo diminuição do T3 livre, T4 livre, T3, e diminuição da taxa metabólica basal. As gônadas vai ter uma diminuição de NRH, levando à redução do LH e FSH, diminuição do estrogênio, diminuição da testosterona, principalmente em homens também. O pâncreas vai ter uma diminuição da insulina e um aumento do glucagon. No eixo da adrenal, a gente vai ter o aumento da TH, do cortisol, levando a um estresse no sistema metabólico e o comprometimento do sistema imune. O tecido adiposo vai ter uma diminuição da leptina e alguns outros hormônios também sofrem diminuição. O eixo hormônio do crescimento GH, fator de crescimento semelhante à insulina, é bem importante a gente falar, porque a diminuição do IGF-1 vai ter a redução dos efeitos anabólicos musculares e ósseos, o que gera uma fragilidade desses tecidos e maior chance de lesão. O eixo hipotálamo hipófise adrenal, então, também vai ter o aumento do cortisol, que, como uma adaptação, ele vai tentar manter a glicemia daquele indivíduo. E ele pode ter uma relação direta também com a redução da circulação da testosterona. Quanto aos hormônios que regulam a ingestão ou gasto de energia, a grelina, então, que é o estimulador de apetite, vai estar aumentada para esse indivíduo tentar ingerir mais calorias, e a leptina, que é produzida pelas células de gordura, vai estar diminuída para reduzir o apetite. Outros sistemas afetados pode ser o sistema cardiovascular, que vai ter maior propensão à aterosclerose devido à diminuição do estradiol, uma disfunção endotelial, alteração do perfil lipídico. O sistema hematológico vai ter uma deficiência de ferro e anemia por diminuição do turnover celular. Os ossos vai ter uma diminuição da massa óssea. Imunológico, o atleta vai estar mais predisposto a doenças devido à diminuição do IgA, tanto de trato respiratório superior quanto gastrointestinal. O sistema gastrointestinal vai ter um retardo do esvaziamento gástrico, constipação, e o metabolismo vai ter uma diminuição da taxa metabólica basal. As manifestações clínicas desses atletas, então, seria a menorreia ou oligomenorreia, a condição masculina hipogonadal do exercício, que seria referente quase a uma menorreia no homem. Há lesões musculoesqueléticas, perda de peso, alteração do MC, baixo desempenho no esporte, sintomas relacionados ao exercício, fadiga, ansiedade, estresse. Os fatores de risco, os principais fatores de risco para a evolução para essa síndrome seria a compulsão pelo exercício, desordem alimentar e algumas características psicológicas do indivíduo, como perfeccionismo, obsessão. Além disso, a gente tem o fator também daquele indivíduo ser muito exposto à perda ou ganho de peso durante o seu esporte, ou algum tipo de esporte que seja necessário ter uma diminuição da gordura corporal. E algumas perguntas que a gente pode fazer já na história, coletando a história desse paciente, para ver se ele tem algum risco, seria se ela já menstruou, quantos anos tinha quando menstruou, quando foi a data da última menstruação, se teve menstruação nos últimos 12 meses, se já fez algum uso de hormônio feminino, se a pessoa se preocupa muito com o peso, se está fazendo alguma dieta especial, se teve algum distúrbio alimentar ou alguma fratura por estresse. No exame físico, a gente vê o paciente com baixo IMC, muitas vezes o baixo peso, pode ter alterações cardiovasculares, então hipotensão ortostática, bradicardia, hipertrofia da glândula parótida e calos nas articulações seriam mais naquelas pacientes que apresentam bulimia e forçam o vômito. Quanto à triagem e o diagnóstico, a gente tem esse questionário, o LAFQ, que ele é traduzido e validado aqui no Brasil por português, pode ajudar a fazer uma triagem da síndrome Rex. É importante no diagnóstico a gente ter um alto índice de suspeição. Essa atleta ela pode ser avaliada logo na avaliação pré-participação dela ou em exames periódicos anuais, ou quando um atleta apresentar qualquer um desses sintomas, independentemente do período.
Então, algum distúrbio alimentar, perda de peso, falta de crescimento, disfunção menstrual, lesões e doenças recorrentes, ou diminuição no desempenho. É super importante a gente ter uma equipe multidisciplinar atuando, né, nesse atleta. A gente vai ter que fazer o cálculo da disponibilidade energética, solicitar alguns exames complementares, como hemograma, TSH, T4, perfil lipídico, cálcio, vitamina D, e ultrassom pélvico nas mulheres, às vezes. E fazer a exclusão de diagnósticos diferenciais, porque a gente não pode esquecer que RED é um diagnóstico de exclusão. Então, você tem que avaliar todos os outros fatores do paciente para chegar nesse diagnóstico. Aqui eu trouxe um fluxograma que é do nosso serviço de ginecologia do esporte, que eu achei ele bem completo. Então, se a mulher não apresentar amenorreia, a gente pode pedir só esse pacote de exames básicos que eu tinha comentado. Quando a atleta apresenta amenorreia, também a gente pode pedir os hormônios e fazer o teste da progesterona. A densitometria óssea a gente vai solicitar quando ela preencher algum desses critérios. Então, menarca acima dos 16 anos, ciclo menstrual menor do que 6 meses nos últimos 12 meses, histórico de transtorno alimentar, um IMC abaixo de 17,5 ou perda de peso maior do que 10% em um mês, 2 fraturas por estresse prévia, ou uma fratura de estresse de risco elevado, ou uma fratura completa por baixa energia. E o que seriam essas fraturas por estresse? Aqui eu trouxe as de alto risco, que seria uma das indicações para a gente solicitar a densitometria óssea. A fratura por estresse, ela vai ocorrer não de forma aguda ou por um trauma, mas sim quando o osso ele é submetido a repetidas tensões ou de tração ou de compressão. E isso vai levar a fratura futuramente. Aqui estão os parâmetros que a gente usa para avaliar a densitometria óssea. Então, o Z-score menor do que -2 é menor do que esperado para a idade. Esses scores são para atletas. Maior que -2, adequado para a idade, e osteoporose menor do que -2. Além daquele outro questionário que eu tinha comentado, o Comitê Olímpico ele também libera o RED-SCAT, que é uma ferramenta de avaliação clínica para a gente avaliar esses atletas se eles tiverem essa suspeita da deficiência energética. Ele pode ser usado tanto no início da investigação, então você pode fazer logo que o paciente chega para você, ou para fazer o segmento dele. A gente sempre vai refazer a classificação de risco. Aqui estão alguns parâmetros de critérios que são avaliados, são feitos em 3 etapas. A gente avalia a saúde total do atleta, a participação em esportes de risco e uma decisão na modificação. Com esse questionário, a gente chega na classificação de risco, podendo ser um risco elevado, risco moderado e risco baixo. Resumindo, o risco elevado é quando tem algum transtorno alimentar associado, então, anorexia ou algumas anormalidades mais severas de sistemas, tipo uma alteração no elétrico. O risco baixo são aquelas que ainda estão no limiar, então ela ainda tem uma alimentação saudável, tem uma função adequada do sistema endócrino, e a maioria dos atletas vai estar no risco moderado, que ela vai preencher algum dos critérios. Importante a gente saber a conduta em relação a essa classificação de risco. Então, a de alto risco a gente vai ter que afastar do esporte, ela não vai poder participar. Risco moderado, a gente pode fazer uma liberação e ir reavaliando periodicamente. E o baixo risco a gente pode deixar competir, lógico, com todas as orientações. O tratamento, como a REDS é uma síndrome de etiologia multifatorial, ela vai ter que abordar a causa subjacente da síndrome, que é a baixa disponibilidade de energia. Então, a gente tem que buscar uma normalização do status energético dessa paciente ou desse paciente, realizando modificações na dieta ou no treinamento físico. A quantidade de ganho de peso normalmente vai levar ela já a retomar a menstruação. E é isso que a gente vê nessa figura aqui. A evolução da paciente a partir do tratamento.
Inicialmente, em dias a semanas, a gente tem uma estabilização dos status energéticos, levando ao retorno de alguns hormônios. Em meses, a gente já tem o retorno da produção de hormônios reprodutivos e o estrogênio também tende a se normalizar. Em anos, a gente consegue perceber que o estrogênio já consegue melhorar a sua função na questão do metabolismo ósseo, mas às vezes a mulher pode não conseguir reverter as lesões que acabaram acontecendo na microestrutura óssea. O consumo energético ele tem que ser aproximadamente de 300 a 600 quilocalorias por dia. A gente tem que lembrar de alguns micronutrientes que provavelmente vão estar em deficiência. Então, cálcio, a gente sugere 1.500 miligramas por dia. E a Sociedade de Endocrinologia recomenda também os níveis de vitamina D acima de 32 a 50. O uso do anticoncepcional, ele não é recomendado para retorno da menstruação. É um dos fatores médicos que mais acontece de forma errônea, porque se tenta voltar à menstruação da mulher, mas aí você acaba mascarando aquele fator que deveria ser um critério de avaliação de melhora dela. As metas do tratamento é a reversão da perda de peso recente, o retorno do peso corporal associado à menstruação normal, um ganho de peso para atingir o MC de 18,5% ou 90% do peso previsto, e uma ingestão fixada de 2.000 quilocalorias por dia. E sempre a gente tem que considerar as preferências individuais e entender em que nível que aquela atleta ou aquele atleta está na competitividade. Se ele tiver em uma disputa importante, às vezes a gente não vai poder reduzir o volume de treinamento dele, mas a gente pode aumentar a ingesta calórica. Então, lembrar que é muito individualizado esse tratamento. O segmento dela, a gente pode fazer a avaliação do risco cumulativo. Esse eu peguei mais da tríade da mulher atleta mesmo. Então, a gente faz uma avaliação a partir desses fatores de risco, com o IMC, a menarca, avaliando se ela continua em risco baixo, risco moderado ou risco elevado. Se tiver um risco baixo, ela pode retornar. Se tiver moderado, pode ser uma liberação temporária ou limitada, com alguns aspectos que devem ser avaliados. E o risco elevado, a gente tem a restrição. Essa também é um fluxograma da ginecologia. Então, se tiver apenas uma disponibilidade energética alterada, a gente mantém ela com a disponibilidade energética de 45 quilocalorias. Se ela tiver amenorreia, a gente aguarda ela menstruar. E aí, se depois ela quiser alterar, sentir que a menstruação está afetando ela depois que ela voltou na performance, a gente pode prescrever o anticoncepcional. E se tiver em amenorreia, um Z-score menor que 2, a gente pode fazer terapia hormonal por no mínimo 1 ano. As mensagens que eu queria deixar é que RED é uma síndrome que pode afetar tanto o sexo masculino quanto o feminino. A gente acaba se deparando com ela em vários cenários, tanto que aqui no ambulatório a gente percebe na endocrinologia, na performance, na ginecologia, e acaba, às vezes, passando despercebido. Então, a gente tem que continuar com essa educação para a gente ter esse alto índice de suspeição. A restauração do equilíbrio energético vai ser através de uma abordagem multidisciplinar e a retomada da menstruação é um dos objetivos nas atletas femininas. É isso. Obrigada. Aqui estão as referências. Isabela, eu dei uma saidinha aqui, porque senão ia dar microfonia aí para você, tá bom? Mas tá bom. Parabéns pela apresentação, tempo adequado, os slides estão muito bonitos, bem claros também. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma questão já para levantar para a Isabela. Quem tiver, pode já abrir o microfone.
Enquanto o pessoal vai pensando nas questões, Isabela, deixa eu perguntar uma coisinha para você. O que você chegou a ler com relação ao uso de terapia hormonal para essas mulheres? Por exemplo, uma mulher que está com prejuízo ósseo, ela está com um hipogonadismo funcional, você faz a densitometria com indicação, precisa, como você mostrou, e você precisa cuidar dessa paciente com tratamento de hormônio. Uma paciente que tem útero intacto, ou seja, não é esterectomizada. O que você utiliza para ela e como você prescreveria o esquema hormonal? Acho que eu não li sobre isso, professor, do final. O que a gente vê é que nos artigos ele aborda mais sobre o uso hormonal no período da amenorreia, mas no segmento eu não vi nada. Só do fluxograma daqui da ginecologia mesmo. Perfeito. Não, o fluxograma da ginecologia do esporte, ele está bem prático, assim, e eu recomendo que todos tenham isso aí a tiracolo, tá? Tá bem fácil de ler, de fixar esses conceitos. Mas uma coisa importante, né, para a gente ressaltar aqui, até foi o motivo da minha pergunta, é a gente separar o mundo ideal do mundo real. E todos nós, todos vocês, inclusive, né, residentes, vão estar nos consultórios de vocês e vocês vão ter que tomar essa conduta, né? E quando a gente lida com terapia hormonal para essas pacientes, com o útero intacto, como eu falei, você está lidando com estrogênio e com algum progestagênio. Progestagênio, gente, é sinônimo de uma progesterona sintética, tá? O progestagênio pode ser oriundo, pode ser originário, a progesterona mesmo, natural, mas ele pode ser, o progestagênio pode ser feito também de testosterona, são os derivados da 19-nortestosterona, e também pode ser derivado da espironolactona, que é um agente antimineralocorticoide, até tem um nome de referência desse remédio na farmácia, que é o aldactone, tá? Existe um progestagênio chamado drospirenona. Então, só para fixar esse conceito, a gente tem que usar o estrogênio e o progestagênio na mulher com útero intacto para dar proteção endometrial pelo menos 12 a 14 dias por mês. E com menos evidência científica, porque não há certeza ainda se protege mesmo, usar pelo menos 14 dias a cada 3 meses, como muitos ginecologistas preconizam. Mas o que tem nível A de evidência é usar o progestagênio de 12 a 14 dias no mês, para que o estrogênio que você está dando, ele não cause uma hiperplasia, um aumento importante dessa espessura de endométrio, que pode gerar no futuro um carcinoma de endométrio. Mas vamos lá. É importante, Isabela, lembrar da massa óssea. E quando a gente utiliza um estrogênio, que aí a gente não precisaria usar uma pílula necessariamente, se não for a questão de gravidez, tá? Se a mulher realmente ela já está comendo melhor, ela já está desfazendo, né, desconstruindo o que o déficit de energia está causando para ela já pode ovular eventualmente e tal. E aí, quando se utiliza uma medicação, pode ter uma preferência por um contraceptivo. Mas, em linhas gerais, pensando naquela paciente que está novúlica, uma coisa que se pode dar, claro, é o estradiol, não o etinil-estradiol, tá? O estradiol, o E2, ele tem uma potência cerca de 100 vezes menor, potência estrogênica, essa menor que o estradiol, tá? A gente sabe que o estradiol é metabolizado no fígado, naquele efeito de primeira passagem, muito rapidamente, ele já vira estrona, que é um estrogênio fraco, sendo que 99% disso é metabolizado, tá certo? E a gente tem vias de administração diferentes. Quando a gente administra por via oral, o que acontece? O estrogênio atuando no fígado, ele age naquele eixo do GH e GF1, que é super importante para a saúde óssea, né? Isso tanto de homens quanto para mulheres. Mas falando das mulheres especificamente, você dando comprimido, dando pílula,
ou dando uma TH via oral, você está diminuindo a produção de GF1. E a qualidade óssea, ela não vai ser tão boa do que se você não influenciasse no IGF-1, nesse fator de crescimento, que antigamente era chamado de somatomedina C. Então, o que se recomenda, isso aí, o próprio protocolo da ginecologia do esporte, aqui da Unifesp, elas recomendam você usar o transdérmico, por exemplo, tá? Transdérmico ou percutâneo. Percutâneo é gel, transdérmico é adesivo, mas são vias parenterais. Nas vias parenterais, você não vai ter uma ação de diminuir essa IGF-1 e você não vai ter ele não vai atrapalhar na densidade mineral óssea e na arquitetura óssea também, tá? Agora, o problema é que está custando, em média, 100, 130 reais para paciente por mês para ela usar o adesivo, né? E você teria que prescrever para essa paciente também, se ela usar o estrogênio em gel ou estrogênio isolado como adesivo, você teria que dar, por exemplo, a progesterona micronizada, um progestagênio, e isso encareceria mais, né? O progestagênio para proteção endometrial. Agora, existem adesivos como o System Conte, que já tem o estrogênio e o progestagênio junto, mas fica em torno de 110, 115 reais por mês. E por isso que eu falei no início, a gente separar o mundo real do mundo ideal. No mundo real, as pacientes elas vão acabar não tendo condições de comprar, muitas vezes, esses medicamentos parenterais. E aí, eles vão, já não tem jeito de prescrever o transdérmico, vai ter que usar o oral mesmo, né? E uma das opções seria utilizar 2 miligramas do estradiol, que vem junto com 0,25 miligramas do levonorgestrel, que é um progestagênio derivado da 19-nortestosterona. Então, o que eu queria enfatizar, a gente, na mulher com útero intacto, que não tirou o útero, não fez esterectomia, tem que usar progestagênio junto, e se a gente puder optar por uma via, se a paciente puder comprar, sempre fugir da via oral, para você não baixar IGF-1 e não ter prejuízo aí da parte óssea, senão o benefício que você vai ter do osso, ele não vai ser tão grande assim, como se você mantiver intacto esse eixo, entre aspas, do GH e GF1, tá bom? Mais perguntas, pessoal? Ô, Cristiano, isso significa que aquela velha TRH que a gente fazia bem lá nas antiguidades, que dava tudo via oral, então aquele benefício que a gente tinha, que a gente falava, então na mulher, logo na perimenopausa, sem contraindicação de fazer TRH, se a gente usasse anticoncepcional, às vezes a gente mandava pelas doses, então o efeito no osso não era tão real como a gente imaginava, né? O efeito no osso, ele é atenuado, ele é mitigado, né, diminuído por essa questão do IGF-1. Mas aí, Elizabeth, é aquela coisa, né, quem não tem cão caça com gato. Então, como a maioria das pacientes acaba não tendo dinheiro para manter num prazo maior o transdérmico, né, o adesivo ou o gel, aí a gente acaba usando o estradiol mesmo, a gente não usa, se a mulher não tiver necessidade de contracepção, pílula com etinil estradiol, e mesmo se ela tiver necessidade de contracepção, a gente tem, aqui eu falo nome comercial, que não tem conflito de interesse nenhum, a gente pode utilizar pílulas que tenham o estradiol e não o etinil estradiol como componente estrogênico, né, que são o Quilaira e o Estesa, que também tem a versão brasileira chamada Isis, né? Essas pílulas, elas causam contracepção, né? São contraceptivos que não têm etinil estradiol. Porque quanto menor o poder estrogênico, no caso de eu ter que usar o via oral, melhor para não ter esse efeito de primeira passagem. É isso aí. É tanto que hoje em dia a gente fala assim, né, que TRH não é uma opção quando você está vendo só osso, né? Você tem muitas outras opções. É que às vezes a paciente, ela para de ciclar muito nova, né? Então, por isso que aí a gente acaba usando mesmo um TRH para ela, né? Por os efeitos benéficos, além do osso que a TRH teria. Mas deu para entender, sim, é porque eu lembrei que no início, quando eu comecei, a gente não tinha grandes opções para tratar osteoporose e também não tinha tantas grandes opções com essas pílulas com menos dose e com progestagens melhores, né?
E aí, a Perfeito. maioria dos trabalhos antigos na literatura que fala que usava TRH visando o osso, é tudo com esses remédios antigos que passava tudo pelo fígado, que era quase todos oral. Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa, Elizabeth e Isabela também, né? Uma coisa importante. Lembrar que tem essa indicação, claro, visando a parte óssea, mas essa paciente, quando ela está com o eixo inibido, ela está em amenorreia, está com um hipogonadismo funcional, ela está hipoestrogênica, obviamente. E que, assim, os outros benefícios estrogênicos para vaso sanguíneo, muscular, etc., você consegue ter esses benefícios, assim, de maneira bem adequada, com via oral também. É mais para a parte óssea que eu chamei a atenção, tá? Como muitos acabam tendo problemas ósseos. Se ninguém tem, lá vou eu a explorar o Cristiano e a colega que apresentou. Então, assim, se ela tiver com o osso muito ruim e mesmo sabendo de tudo isso, vocês aí acham que vale a pena fazer uma terapia específica pensando em ganho de massa óssea ou é melhor esperar tudo? Porque, assim, essas pacientes às vezes procuram a gente e elas já estão com fratura de estresse, sabe? Então, já tem um comprometimento de massa óssea muito importante, vem com todo esse histórico de amenorreia, principalmente no grupo das bailarinas. E aí, assim, a minha dúvida é, eu espero ter uma conduta expectante, readequo o aporte energético, vejo se ela recupera o eixo, ou eu, assim, dou algum anabólico, alguma coisa, pensando, assim, só em saúde óssea. Perfeito. Isabela, essa questão você pode responder. Você tem condição de responder, que eu sei. Pode responder, professor. É que você falou na aula já isso aí, né? Na verdade, assim, o próprio protocolo aqui, eu respondo isso aí, Elizabeth, também. Elas recomendam, obviamente, ter uma redução de 10 a 20%, né, do volume de exercícios. Como a Isabela bem falou na apresentação dela, muitas vezes a atleta ela não vai poder diminuir esse volume de exercício ou desobedece a gente, enfim. E associado a esse aumento de quilocalorias, que varia de acordo com a literatura de 300 a 600 quilocalorias a mais, mas isso aí pode chegar até 1.000 quilocalorias, dependendo do serviço, do estudo publicado, né? Sempre lembrando que a hidratação também tem que ser lembrada, não é só o volume energético, tem que hidratar, porque quem come menos, bebe menos em geral também. E fazendo isso, o protocolo é esperar pelo menos um ano, tá? Agora, Elizabeth, respondendo direto sua pergunta, respondendo de maneira visceral tua pergunta, dificilmente uma paciente que já tem um prejuízo ósseo tão importante assim, a gente vai esperar um ano, né? Essa paciente que já tem fratura, etc., ela é uma paciente que, na minha opinião, vai para individualização e você vai diretamente aí corrigir essa questão do hipogonadismo funcional que levou ao hipoestrogenismo, esses distúrbios ósseos dela, claro que mantendo aí níveis de cálcio, de ingesta de cálcio adequado, sempre que possível, com alimentação, mas se não suplementando, e manter pelo menos, a Isa pegou a referência da Sociedade de Endócrino, de manter pelo menos acima de 32, né, o nível da 25-OHD3, os artigos, os consensos em geral falam em manter pelo menos acima de 30, porque são mulheres que têm fatores de risco para uma redução de densidade mineral óssea e prejuízo da microarquitetura óssea. Então, manter pelo menos acima de 30, vamos dizer assim, a vitamina D3 também é importante, tá? Mas é individualizar cada caso. Você não vai deixar uma menina só que já tem esse prejuízo ósseo sem um fator de proteção ósseo já melhor. Porque a gente tem falhas também quando a gente tenta essa modificação de dieta e de exercício dessas mulheres. Obviamente, fazendo comer mais e treinar menos. Muitas vezes você faz isso aí por 2, 3 meses, daqui a pouco a paciente te desobedece e a gente acaba tendo mais prejuízo ósseo ainda nesse caso. Só um pouquinho.
Pessoal, mais alguma dúvida? Pessoal da educação física, alguma dúvida? Marquinho? Muito bem. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor, tudo certo, tá? Perfeito, beleza. Bom, e assim, Isabela, você comentou bem ali com relação à parte feminina, né? E só lembrando que o REDS, né, inicialmente, ele hoje é abrangente até com relação ao sexo masculino, também dá uma baita discussão. A Ana trouxe várias coisas, né, da outra vez, e só queria pontuar para vocês o que já foi dito quando a Ana apresentou, mas quando a gente pensa no sexo masculino, a conduta de mudança de alimentar, etc., é muito parecida com relação à parte feminina, e lembrar que se existe aquelas suspeitos, sinais e sintomas de hipogonadismo, muito cuidado com a dosagem da testosterona, tá? Porque a testosterona deve ter um preparo para ser dosada, deve ser dosada sempre no período da manhã, tem artigos que falam entre 7 e 10, tem artigos e laboratórios das 7 às 11, o paciente tem que estar realmente em jejum, isso respeitando a nossa cronobiologia, né? O ritmo circadiano ele é modulado pelo sono, ciclo sono-vigília, mas também pela alimentação. E no caso de testosterona, entre 200 e 300 nanogramas por decilitro, aí entrar a SHBG na jogada para ter o cálculo da testosterona livre, tá? Isso para não tratar mais gente do que precisa e também, claro, para você não ter o falso negativo, né? Aquele paciente que tá com a testosterona abaixo, muitas vezes você fica com uma falsa impressão. Não superestimar, nem subestimar. E ver que o paciente, no caso do sexo masculino, não está usando nenhuma medicação também. Glicocorticoide, que é muito comum, né? Eu, particularmente, pensando como endocrinologista, acho que glicocorticoide deveria ter receita dupla via, pelo menos, igual receita de antibiótico, mas ele a aquisição em qualquer farmácia é muito simples, e lembrar que corticoide não é só, isso vale para mulher também, tá? Não só para homem, mas corticoide não é só comprimido, não é só injeção. O corticoide está em medicamentos que o paciente, que o atleta, ele não encara como remédio, que é colírio, remédio para nariz, alguma coisa, tratamento de asma, enfim, né? Algo que não é enteral e não é intramuscular. Isso também é remédio. Analgésicos, que atletas usam muito, né? Vai usar um tramal, um derivado de opioide, pode mexer com a testosterona também, por exemplo. E para ver se esse cara, no caso da testosterona, o homem, se ele não está doente também. Se ele tiver com gripe, tiver com covid, tiver com diarreia, com febre, etc., ele pode ter níveis anormalmente baixos de testosterona e não está hipogonádico, no caso, né? Então, a ideia é ter as condições corretas da dosagem da testo no homem para não superestimar e não subestimar também, tá? Agora eu vou passar a palavra aqui para a Isabela para dar as considerações finais dela. Bom, pessoal, acho que é um tema super importante que a gente abordou. Sempre lembrar de avaliar os fatores de risco, e porque a intervenção precoce é muito importante para essas atletas e para o desempenho atlético delas também. É isso. Obrigada. Oi? Sim. A Fernanda fez a pergunta se é uma queixa comum, se é um diagnóstico comum que a gente tem aqui no ambulatório. E como eu disse, sim, às vezes não é nem só no ambulatório de endocrinologia, mas a gente tem esse contato em vários ambulatórios, até mesmo na ortopedia. Até li um artigo interessante que era sobre a percepção médica sobre REDS. E os médicos avaliados que tinham o maior conhecimento eram os ortopedistas, por conta da lesão de estresse acabar acontecendo repetidas, e
e eles fazerem esse encaminhamento para a gente nos outros ambulatórios aqui da medicina esportiva. Obrigada, gente.